E bem-vindos a mais um Literatos TV. Hoje, eu aqui, Fabrício Bittencourt, ao lado de Darlan Gevaer Schmidt, mestre em História e também funcionário aqui na Universidade Regional de Blumenau, para falar sobre um livro em particular do escritor e professor Michael Denvin. Hoje a gente vai falar sobre Kisama, o Império dos Capoeiras, além da continuação de Kisama, Império dos Capoeiras, que será Kisama, Território Inimigo, que será lançada logo em breve. Não é isso mesmo, Darlan? É isso mesmo. Estamos aguardando o lançamento do livro. O lançamento do livro será logo, em agosto, mas por enquanto a gente vai tratar de relembrar um pouco da primeira obra, que é Kisama, o Império dos Capoeiras. O que a gente pode falar dessa primeira obra, Darlan? Esse livro é um livro muito interessante. É um livro... A pegada ficcional dele é muito boa, muito interessante, um livro que retrata muito bem, historicamente, o ambiente do Rio de Janeiro no século XIX. E nesse caminho de literatura-ficção, de literatura de história literária, algo assim nesse caminho, ele caminha muito bem. É um livro muito interessante para se trabalhar em sala de aula, muito interessante. Para quem não se lembra um pouco da história do Kisama, Império dos Capoeiras, o que acontece é que há um inglês na cidade do Rio de Janeiro, Daniel Woodruff, e ele é abordado por um escravo fugido, que é o Vitorino Kisama. O Vitorino Kisama está atrás da mãe dele, que está sumida, a Bernardina, então justamente procura a ajuda do Daniel. E nisso tudo eles acabam se metendo em algumas confusões pelas ruas do Rio de Janeiro. O mais interessante é que tudo isso se passa num momento histórico muito especial, que foi o Brasil Império, e mais em específico durante o período da Guerra do Paraguai. E é um momento importante, né? Personagens históricos aparecem, têm relação direta com os personagens e criam todo um cenário próprio para essa busca do Vitorino pela mãe dele, né? E o ambiente todo criado e toda a demanda do livro é muito interessante mesmo. O mais interessante é essa ideia de trilogia, na verdade, que fica muito clara já nas primeiras páginas do Kisama, o Império dos Capoeiras. Essa ideia de seguir o caminho que vai depois para a Guerra do Paraguai, onde a gente vai falar um pouco mais depois do segundo livro, mas onde ele leva tudo para a Guerra do Paraguai, especificamente. Mas o ambiente colocado na ideia do Rio de Janeiro do século XVIII é muito bem, século XIX, perdão, é muito bem colocado, muito bem construído, muito interessante. Os detalhes, aquele Rio de Janeiro com aquela construção, com aquela demanda, da maneira como é feita, muito bem construído mesmo. Como o Darlan disse, alguns personagens importantes aparecem, são citados, como por exemplo o então ministro na época e escritor José de Alencar, Dom Pedro II é citado, a princesa Isabel, mas muito mais do que isso, o mais interessante de Kisama é que ele foi uma obra tão proveitosa que ela acabou sendo finalista numa das categorias de uma das edições anteriores do Prêmio Jabuti. Não ganhou, mas foi finalista, o que dá uma série de méritos, qualifica a obra. E muito além disso, a obra Kisama também deu alguns frutos, como por exemplo, gerou um jogo de tabuleiro, que quem compôs o jogo de tabuleiro foi o Ricardo Spinelli, e também deu origem a uma música da banda Desordem. O jogo é algo incrível, o jogo é muito bem feito, muito bem construído, um jogo de caráter extremamente bem construído, extremamente bem feito, muito interessante o jogo. O jogo é um jogo onde você não sabe qual é a sua missão, você não tem nenhuma ideia de qual é o cenário construído a partir da sua missão, da sua demanda. E especificamente algo muito pontual, muito bacana mesmo, sabe? Um jogo muito bem construído. Você joga, né, e você tem missões que estão sendo construídas, missões que estão sendo feitas. As missões têm relação direta com o livro, então não necessariamente você precisaria ter lido o livro, mas seria interessante ler o livro. É um jogo de tabuleiro muito bem feito, muito bem criado e se ambienta no cenário do livro, né? No cenário literário do livro, o que é muito valoroso mesmo. A capoeira aparece como um fenômeno central do livro, né? Importantíssimo a capoeira como uma tradição brasileira, como um processo de criação brasileiro, e aparece na demanda muito fortemente. A capoeira é o elo, na verdade, né? Então, entre os grupos rivais de capoeira, no próprio livro aparece isso muito claramente, quer dizer, as definições de como isso está constituída em alguns lugares especificamente. Então, esse cenário é um cenário muito importante, muito valoroso, vamos dizer assim, sabe? O cenário, a discussão que é feita no Kisama também é isso. Por isso, mais uma vez, pontuar que o Kisama é um livro
muito interessante para trabalhar transdisciplinarmente em sala de aula, sabe? Acho que é um livro, O Império dos Capoeiras, que já está lançado, consolidado. É um livro muito interessante para essa demanda. Você consegue ter uma percepção de história nele, você consegue ter uma percepção de língua portuguesa, sem dúvida nenhuma, uma condição de antropologia, sociologia, e por que não dizer até geografia em algum ponto, já que você ambienta nesse cenário do Rio de Janeiro, capital do Império Brasileiro naquele momento. Então, e as informações ali colocadas são informações muito importantes e que são informações fidedignas, né? Tanto o Michael Tenfen quanto, né, quem leu para apoiar o Michael Tenfen fez questão de buscar as condições que são, quer dizer, a localização dessa rua, a localização daquele lugar, daquele comércio, daquela praça no Rio de Janeiro, né? Então é algo bem interessante mesmo. E a capoeira aparece como uma coisa extremamente, como um caminho extremamente interessante, muito pontual, muito interessante mesmo. É um livro justamente um romance histórico, mas que justamente por ter todos esses elementos que o Darlan acabou de citar, ele justamente ajuda a despertar um interesse para que se busque um pouco mais de conhecimento sobre a história do Brasil. Nesse caso, em particular, sobre no século XIX, durante o Brasil Império, a questão da Guerra do Paraguai, a questão dos capoeiras que haviam, além de outros elementos. Mas enfim, a gente vai continuar falando de Kisama, mas a gente vai continuar falando sobre o segundo volume que será lançado em breve. Mas falaremos disso assim que voltarmos do intervalo.